A faxineira gritou: "Não case com ela!" E o milionário rasgou o contrato pré-nupcial ali mesmo. O tilintar das taças de cristal cessou abruptamente. O suntuoso salão do Palácio Tangará, com seus lustres imponentes derramando luz dourada sobre os convidados elegantes, mergulhou num silêncio tão denso que até as respirações pareciam ter sido suspensas no ar. Rosana sentia seu coração batendo tão forte contra as costelas e tinha certeza que todos os podiam ouvir. Suas mãos tremiam, segurando os papéis amassados que havia guardado dentro do bolso do uniforme simples que usava, um uniforme de faxineira em meio àquele oceano de sedas e joias da elite paulistana. "Não case com ela!" A voz saiu de sua garganta como se tivesse vida própria, mais firme do que jamais imaginara ser capaz. Todos os rostos se viraram para ela, 200 pares de olhos piscando confusos, escandalizados. E então vieram os sussurros como ondas crescentes, avançando pelos cantos do salão, adornado com orquídeas brancas e velas que tremulavam com o vento do choque coletivo. No altar improvisado, sob um arco de folhagens tropicais e flores brancas, Beatriz permanecia congelada como uma estátua de mármore. Seu vestido de noiva, uma criação exclusiva de estilista renomado, brilhava sob a luz quente que entrava pelas janelas panorâmicas com vista para o verde exuberante do Parque Burle Marx. Seu rosto, porém, não brilhava. Estava pálido, com os lábios contraídos em uma linha fina que parecia cortar seu rosto perfeito. Ao lado dela, Ricardo Mendes, um dos empresários mais influentes de São Paulo, girou o corpo lentamente. Quando seus olhos encontraram Rosana, ela sentiu o peso daquele olhar como se fosse físico. Não era raiva como esperava. Era confusão, surpresa e uma sombra de curiosidade. Essa mulher está louca. A voz estridente de Beatriz cortou o silêncio. Alguém tire essa desequilibrada daqui. 2 seguranças começaram a se mover em direção a Rosana, mas Ricardo levantou a mão num gesto firme que os deteve no caminho. Espere. A voz dele soou baixa, mas com uma autoridade que atravessou o salão. Deixe-a falar. Rosana deu 2 passos à frente, sentindo o tapete macio sob seus sapatos gastos. Seus dedos apertaram com mais força os papéis que trazia. O cheiro das orquídeas era tão forte que lhe dava náuseas, misturado ao perfume caro dos convidados e ao seu próprio suor de nervosismo. Sr. Mendes. Sua voz tremeu, mas ela engoliu em seco e continuou. Eu tenho algo que o senhor precisa ver, algo que mudará tudo. Beatriz avançou, os olhos castanhos esverdeados faiscando como joias venenosas. Ricardo, você não vai dar ouvidos a uma empregada, vai? Essa mulher sempre teve inveja de mim, sempre quis. Mas Ricardo não a olhava mais. Seus olhos estavam fixos em Rosana, que agora estendia os papéis em sua direção. As mãos dela tremiam tanto que as folhas pareciam ter vida própria. O que é isso? Ele perguntou, a voz agora mais suave, quase um sussurro. A verdade, respondeu Rosana, enquanto uma lágrima solitária escorria por seu rosto. Só a verdade. Os convidados continham a respiração. O padre olhava nervosamente para os noivos, sem saber se deveria intervir. Os músicos que haviam parado no meio de uma nota permaneciam com os instrumentos congelados nas mãos. Era como se o tempo tivesse parado naquele salão magnífico, onde o luxo e o poder agora se curvavam diante de uma simples faxineira. Ricardo estendeu a mão para pegar os papéis. Seu rosto, normalmente controlado e sereno, agora mostrava linhas de tensão que Rosana jamais havia visto antes. As mãos dele, sempre firmes em negociações de milhões, agora tremiam levemente ao receber aqueles documentos amassados. O momento parecia esticar-se infinitamente,
suspenso entre o passado e o futuro, entre a verdade e a mentira, entre dois mundos que nunca deveriam ter se cruzado. Quer saber o que ela tinha para contar e como essa verdade arrasadora destruiu o casamento mais esperado e comentado do ano em toda São Paulo? Então, se inscreva no canal, ative as notificações e comente de onde você está assistindo. Eu amo saber. Suas mensagens me motivam a trazer histórias como essa, que vão mexer com seu coração. 3 meses antes, Rosana Silva caminhava com passos hesitantes pela alameda arborizada que levava à imponente mansão dos Mendes, no Jardim Europa. O sol de início de primavera filtrava-se entre as copas das árvores, criando padrões dançantes de luz e sombra no chão. Ela apertava contra o peito uma pasta com seus documentos e referências anteriores, sentindo o coração bater tão forte que poderia sair pela boca. A mansão era impressionante. Uma construção moderna de 3 andares com linhas clean e grandes janelas de vidro que refletiam o céu azul de São Paulo. Um contraste com a poluição e o cinza que dominavam grande parte da metrópole. Era o tipo de residência que aparecia em revistas de arquitetura e decoração. O lar de Ricardo Mendes, o empresário que havia transformado uma pequena startup de tecnologia numa gigante multinacional em apenas uma década. Rosana havia lido sobre ele na internet, visto seu rosto em blogs e redes sociais. Um homem de 40 anos, divorciado há 4, sem filhos, considerado um dos solteiros mais cobiçados da capital paulista. E agora, ela estava prestes a trabalhar para ele, ou melhor, para sua mansão, onde provavelmente mal o veria. Respire fundo, murmurou para si mesma, ajustando a bolsa surrada no ombro. Você precisa desse emprego. Aos 32 anos, Rosana carregava nos olhos o peso de uma vida que não havia sido gentil. Depois da separação difícil, da perda da pequena floricultura que mantinha com tanto carinho no Brooklyn e das dívidas que se acumularam quando sua mãe adoeceu, limpar a mansão dos Mendes significava muito mais que um salário. Era uma chance de recomeçar. Quando tocou o interfone, o som ecoou como se viesse de outro mundo. Esperou, sentindo gotas de suor frio escorrerem por suas costas, mesmo com a brisa fresca de setembro. O portão eletrônico se abriu com um zumbido discreto e ela avançou pelo caminho de pedras ornamentais até a entrada principal, onde uma mulher de meia idade com uniforme impecável e expressão severa a aguardava. Senhora Silva, estávamos esperando. Sou Dona Helena, a governanta. O interior da mansão era ainda mais impressionante que o exterior. Pisos de mármore italiano tão polidos que refletiam o teto, obras de arte contemporânea assinadas por artistas brasileiros renomados, móveis de design que combinavam o moderno com peças clássicas herdadas de família. O cheiro era uma mistura de madeira nobre, flores frescas e algo indefinível que só o dinheiro antigo parece ter. O Sr. Mendes está ocupado no momento, mas pediu para vê-la antes de começar. Helena guiou Rosana pelos ambientes integrados, como quem conhece cada centímetro do lugar. Você vai limpar principalmente a ala sul da mansão, onde ficam os quartos de hóspedes e o escritório secundário. A ala principal, onde o Sr. Mendes e a senhorita Beatriz residem, é cuidada por outra equipe. Rosana pegou o uniforme com dedos hesitantes. Beatriz Almeida. O nome da noiva de Ricardo era frequente nas colunas sociais e revistas de celebridades. Ex-modelo, agora influenciadora e empresária do ramo de cosméticos. Os jornais falavam de um conto de fadas moderno, de como o gênio da tecnologia havia se apaixonado pela musa das redes sociais. Helena continuou explicando os detalhes do trabalho enquanto caminhavam.
horários, produtos específicos para cada tipo de superfície. A organização meticulosa que Ricardo exigia em todos os aspectos de sua vida. Pararam diante de uma porta de madeira escura. Helena bateu suavemente e, após um entre grave e firme, abriu-a para Rosana. O escritório era como o dono, elegante sem ostentação, funcional sem frieza. Janelas do chão ao teto revelavam uma vista privilegiada dos jardins impecáveis, projetados por um paisagista famoso. Ricardo Mendes estava sentado atrás de uma mesa de madeira maciça, o laptop aberto à sua frente, papéis organizados em pilhas precisas. Ele ergueu os olhos quando Rosana entrou e ela sentiu um calafrio que não soube explicar. Não era como nas fotos. As câmeras não captavam a intensidade daqueles olhos castanhos, a força contida naquele corpo que agora se levantava para cumprimentá-la. Senhora Silva, bem-vinda. A voz dele era grave, com uma cadência pausada que combinava com o ambiente. Não estendeu a mão, mas seu olhar era respeitoso. Helena me falou bem de suas referências. Obrigada pela oportunidade, Sr. Mendes. Rosana se surpreendeu com a firmeza da própria voz, quando por dentro sentia-se pequena e insegura naquele ambiente que gritava poder e privilégio. Esta casa é mais que um lugar para mim, Senhora Silva. É um refúgio. Ele gesticulou para a janela, de onde se podia ver um ipê amarelo em plena floração. Espero que encontre um ambiente de trabalho respeitoso aqui. Havia algo nele, uma solidão talvez, que não combinava com a imagem do empresário implacável que os jornais por vezes pintavam. Por um momento, seus olhares se encontraram e Rosana sentiu como se algo invisível passasse entre eles, um reconhecimento mútuo, talvez, de duas pessoas que carregavam suas próprias batalhas silenciosas. O momento foi quebrado por passos rápidos no corredor e o som de saltos altos batendo contra o piso de mármore. Ricardo, querido, você não vai acreditar no que aconteceu com as flores. Parou. A voz melodiosa parou abruptamente quando a dona entrou no escritório e viu Rosana. Beatriz Almeida era a personificação da beleza contemporânea, alta, curvilínea, com cabelos loiros que caíam como seda até o meio das costas. Usava um vestido branco simples, mas que Rosana sabia custar mais que seu salário de 2 meses. Seu rosto era de uma perfeição quase artificial, resultado da genética privilegiada e, como as revistas insinuavam, de alguns ajustes estéticos discretos. Seus lábios, cheios agora, se curvavam em um sorriso que não alcançava os olhos. Oh, desculpe, não sabia que estava ocupado. Seu olhar percorreu Rosana de cima a baixo, rápido e calculista, avaliando e descartando em menos de 1 segundo. Beatriz, esta é Rosana Silva, nossa nova funcionária para a ala sul. A voz de Ricardo permanecia respeitosa, mas havia algo diferente nela agora. Senhora Silva, minha noiva, Beatriz Almeida, encantada. O sorriso de Beatriz era perfeito, mas seus olhos permaneciam frios, como pedras preciosas. Ricardo, podemos falar sobre as flores depois. Tenho que correr para uma sessão de fotos. Ela se aproximou, depositou um beijo rápido nos lábios de Ricardo e saiu, deixando para trás uma nuvem de perfume francês que parecia sufocar o ar. O silêncio que se seguiu tinha um peso quase palpável. Ricardo olhou para a porta, por onde Beatriz havia saído, e por um instante, tão breve que Rosana pensou ter imaginado, uma sombra cruzou seu rosto. Helena lhe mostrará suas funções e onde ficam seus aposentos. Ele voltou a ser o empregador distante. Espero que se sinta bem aqui, Senhora Silva. Quando saiu do escritório, seguindo Helena pelos corredores amplos da mansão, Rosana não conseguia parar de pensar no momento em que os olhos de Beatriz
haviam encontrado os seus. Havia algo naquele olhar que fez seu estômago apertar com um pressentimento inquietante. Não sabia ainda, mas estava entrando em um mundo onde as aparências escondiam verdades muito mais sombrias do que poderia imaginar. A primeira semana na mansão, Mendes passou como um sonho estranho e distante para Rosana. Aprendeu os corredores, as rotinas, os cantos que precisavam de atenção especial. Conheceu os outros funcionários, a equipe da cozinha, os jardineiros, os motoristas, todos educados, mas mantendo uma distância profissional. Dona Helena, a governanta, era rigorosa, mas justa, e Rosana, rapidamente, se adaptou às suas expectativas. Ricardo Mendes raramente era visto. Saía cedo, voltava tarde. Muitas vezes passava dias em viagens de negócios. Como Rosana suspeitara, seus caminhos quase nunca se cruzavam, e ela se perguntava por que ele havia feito questão de entrevistá-la pessoalmente. Foi na segunda semana que o primeiro encontro com Beatriz aconteceu, quando Rosana estava sozinha. A tarde estava quente, o sol de primavera entrava pelas janelas altas do corredor da ala sul, onde Rosana limpava meticulosamente uma coleção de quadros de artistas contemporâneos brasileiros. O reflexo no vidro de proteção de uma das obras capturou um movimento atrás dela, Beatriz com um conjunto de ginástica de grife, observando-a com uma expressão indecifrável. Você, a voz dela soou como uma carícia fria, a nova faxineira. Rosana se virou, o pano de microfibra ainda na mão. Boa tarde, senhora Almeida. Beatriz se aproximou, seus passos silenciosos no tapete persa. O cheiro de seu perfume, algo caro com notas de jasmim e baunilha, parecia ocupar todo o espaço. Seus olhos examinavam Rosana com uma curiosidade que tinha algo de predatório. Você é mais bonita do que uma faxineira deveria ser. Não era um elogio, era uma observação clínica, quase uma acusação. Qual é a sua história? Por que está limpando a mansão do homem mais cobiçado de São Paulo? O tom era casual, mas havia veneno escondido ali. Rosana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Apenas procuro um trabalho honesto, senhora. Nada mais. Um sorriso fino curvou os lábios perfeitos de Beatriz. Claro, ela se aproximou do espelho que Rosana acabara de limpar e ajustou uma mecha de cabelo. Sabe, eu noto como você olha para ele. O sangue de Rosana congelou. Perdão. Ricardo, vi como você o olhou naquele primeiro dia. Beatriz continuava admirando o próprio reflexo. Um conselho, querida. Conheça seu lugar. Há acidentes que acontecem com funcionários que esquecem sua posição. Antes que Rosana pudesse responder, Beatriz alcançou um vaso de cristal murano sobre a mesa próxima. Uma peça delicada que Dona Helena havia alertado que valia mais que 1 ano de salário. E o deixou cair. O estrondo do cristal se estilhaçando contra o piso de mármore ecoou pelo corredor como um tiro. Oh, que desastrada eu sou! O falso pesar na voz de Beatriz era quase cômico. Seus olhos, porém, eram frios como gelo. Limpe isso, sim, e tenha cuidado para não cortar os dedos. Seria uma pena se você tivesse que ser substituída. Com isso, ela se afastou. O conjunto de ginástica moldando perfeitamente seu corpo esculpido, deixando para trás o perfume caro e os cacos de cristal que brilhavam como lágrimas no chão de mármore. As mãos de Rosana tremiam enquanto ela se ajoelhava para recolher os pedaços. Uma ameaça, clara como o dia. Mas por quê? Ela mal conhecia Ricardo, mal havia trocado 3 frases com ele. Este foi apenas o primeiro de muitos pequenos incidentes. Uma bandeja de chá acidentalmente derrubada quando Rosana passava. Comentários cortantes sobre sua roupa, seu cabelo, sua postura, sempre quando não havia testemunhas.
um café quente que escorregou das mãos de Beatriz direto no uniforme de Rosana, deixando uma mancha vermelha na pele de seu braço que ardeu por dias. Você é nova aqui, não é? Uma tarde, enquanto Rosana aplicava uma compressa fria no braço queimado na pequena copa dos funcionários, uma voz a surpreendeu. Era Teresa, uma senhora que trabalhava na cozinha há mais de 15 anos. Sim, há quase um mês. Teresa olhou para a queimadura com olhos que sabiam demais. Deixe-me adivinhar, a senhorita Almeida? Rosana não respondeu, mas seu silêncio foi eloquente. Não é a primeira vez? Teresa falou baixo, como se as paredes pudessem ouvir. A moça que estava no seu lugar antes, Juliana, bonita também, durou 2 meses. Um dia, a senhorita Almeida a acusou de roubar um broche. A pobre moça foi embora chorando, sem referências, sem nada. Rosana engoliu em seco. Por que ela faria isso? Os olhos de Teresa eram tristes e sábios. Ela tem medo, minha filha, medo de qualquer mulher que respire perto do senhor Ricardo, principalmente as bonitas. Mas isso é absurdo. Eu mal o vejo e ele nunca. Não importa o que é verdade, importa o que ela vê como ameaça. Teresa suspirou. E ela é boa em fazer as pessoas desaparecerem sem deixar rastros. Naquela noite, deitada em sua pequena cama no quarto de funcionários, Rosana pensou em desistir. Poderia procurar outro emprego, algo longe daquele jogo perigoso que nem sabia estar jogando. Mas as contas de seu pai doente, o apartamento minúsculo que mal conseguia manter, não tinha escolha, precisava aguentar. No dia seguinte, estava organizando a prataria na sala de jantar quando ouviu vozes se aproximando. Reconheceu imediatamente Ricardo e Beatriz. Por instinto, se recolheu para um canto meio escondida por uma coluna ornamentada. Não entendo por que precisa ser em dezembro. Está tudo reservado para março, como combinamos. A voz de Ricardo soava cansada, como se aquela não fosse a primeira vez que tinham aquela discussão. Dezembro é perfeito, querido. As luzes, as flores, tudo combina melhor com o meu vestido. Além disso, a voz de Beatriz se tornou mais suave, mais persuasiva. Quanto antes nos casarmos, antes podemos começar nossa família. Não é o que você sempre quis? Um herdeiro para tudo isso? Houve um silêncio. Rosana podia sentir a tensão no ar, densa como o nevoeiro. Beatriz, já conversamos sobre isso. Não quero apressar as coisas. O casamento em março, como planejamos. Um som de frustração, algo batendo contra a mesa. É por causa daquela mulher, não é? Sua ex. Não mencione Lúcia, já te pedi isso. A voz de Ricardo agora tinha um tom de aviso. Já faz 4 anos, Ricardo. 4 anos que ela está morta e você ainda... Chega! O grito reverberou pela sala como um trovão. Rosana nunca havia ouvido Ricardo levantar a voz antes. Seguiu-se um silêncio denso, quebrado apenas pelo som dos saltos de Beatriz se afastando rapidamente. Quando Rosana achou seguro se mover, viu que Ricardo ainda estava lá, parado junto à janela, olhando para o jardim. Havia algo em sua postura, os ombros caídos, a cabeça baixa, que falava de um peso invisível que ele carregava. Tentou se afastar silenciosamente, mas seu cotovelo esbarrou em uma bandeja que tiniu suavemente. Ricardo se virou. Por um momento ficaram ali, olhando um para o outro. Ela, a faxineira com o braço queimado, mal escondido pela manga do uniforme. Ele, o homem poderoso com olhos que carregavam uma tristeza que todo o dinheiro do mundo não conseguia curar. Senhora Silva, ele reconheceu sua presença com um aceno. Seus olhos notaram o braço dela, a mancha vermelha da queimadura. O que aconteceu? A pergunta era genuína, cheia de preocupação. Por um instante, Rosana pensou em contar tudo. Os pequenos acidentes, as ameaças veladas,
o medo que crescia a cada dia. Mas então lembrou-se das palavras de Teresa, do destino de Juliana. Apenas um acidente na cozinha, senhor. Nada sério. Algo em seus olhos deve ter traído a mentira, pois Ricardo a estudou por um longo momento. Se houver qualquer coisa que eu possa fazer... Obrigada, senhor. Estou bem. Ela forçou um sorriso que não alcançou seus olhos. Quando ele saiu, Rosana soltou a respiração que nem percebera estar segurando. Havia sobrevivido a outro dia na mansão Mendes, mas por quanto tempo mais conseguiria manter essa dança perigosa? De volta ao quarto dos funcionários, Rosana não conseguiu dormir. Revirava-se na cama estreita, repassando mentalmente cada momento do evento. O vaso quebrado, o gesto inesperado de Ricardo, o olhar assassino de Beatriz, a conversa breve e intensa no final da noite. Tenha cuidado, ele havia dito. Mas cuidado com o quê, exatamente? Com Beatriz e suas armadilhas? Ou havia algo mais, algo que ela ainda não conseguia ver completamente? Por fim, levantou-se e foi até a pequena janela que dava para os jardins da mansão. A lua cheia banhava as árvores e arbustos cuidadosamente aparados com uma luz prateada, transformando o cenário em algo quase mágico e real. Em algum lugar naquela mansão, Beatriz provavelmente planejava sua próxima humilhação. Em outro cômodo, Ricardo talvez estivesse acordado também, preso em seus próprios pensamentos, em dúvidas que não ousava expressar em voz alta. Existe um motivo para eu estar aqui, murmurou Rosana para si mesma, esfregando os olhos cansados. Tem que existir. Uma intuição persistente crescia dentro dela. A sensação de que havia algo mais acontecendo naquela casa, algo que ainda não conseguia compreender completamente. Todos os pequenos incidentes, os olhares, as palavras não ditas, pareciam formar um padrão que ela ainda não conseguia decifrar. Enquanto observava os jardins iluminados pela lua, Rosana fez uma promessa silenciosa a si mesma. Ficaria atenta, observaria com mais cuidado. Se havia algo acontecendo por trás das aparências perfeitas da mansão Mendes, ela descobriria. Com essa resolução, finalmente voltou para a cama, deixando que o cansaço a vencesse. Amanhã seria outro dia, outra batalha naquele campo minado de tensões e segredos. O evento de noivado de Ricardo Mendes e Beatriz Almeida foi anunciado como o acontecimento social do ano em São Paulo. Os jornais e revistas de sociedade não falavam de outra coisa. Seria realizado nos salões dourados do Palácio Tangará, aquele mesmo hotel que depois testemunharia o desastre do casamento. Para surpresa de Rosana, todos os funcionários da mansão foram convidados a participar. Não como convidados, claro, mas como parte da equipe de apoio. É tradição da família Mendes, explicou Dona Helena, enquanto distribuía os uniformes especiais para a ocasião. Preto e branco, mais elegantes que os do dia a dia. Todos que servem à casa devem testemunhar os grandes momentos. Foi assim no noivado dos pais dele, no casamento dele com a primeira esposa. Rosana pegou o uniforme com dedos hesitantes. Após quase 2 meses de pequenas crueldades de Beatriz, a ideia de estar no mesmo ambiente que ela, em uma noite tão importante, fazia seu estômago revirar. "Tenho mesmo que ir?" perguntou, sabendo já a resposta. O olhar de Dona Helena foi de surpresa. "Claro que sim." "O senhor." Mendes insistiu especificamente que todos estivessem presentes. Antes de se preparar para a noite, Rosana sentou-se na beira da cama por um momento, respirou fundo e fechou os olhos. Precisava de toda a sua força e compostura para enfrentar o que estava por vir. Não se tratava apenas de servir em uma festa elegante. Era entrar novamente na arena com Beatriz
sob os olhares atentos da alta sociedade. Você consegue, murmurou para si mesma, levantando-se com determinação renovada. É apenas mais uma noite. Com cuidado, vestiu o uniforme especial, ajeitou os cabelos em um coque simples e profissional e verificou sua aparência no pequeno espelho da parede. O resultado a surpreendeu um pouco. O uniforme mais elegante lhe caía bem, dando-lhe uma aparência digna, quase distinta, dentro de sua simplicidade. Com um último olhar para seu reflexo, Rosana ergueu o queixo e endireitou os ombros. Seja o que fosse que aquela noite reservasse, ela enfrentaria com a mesma determinação silenciosa que havia guiado toda a sua vida. Naquela noite, o Palácio Tangará resplandecia como um sonho materializado. Os jardins exuberantes estavam iluminados com milhares de luzes minúsculas, criando um cenário de conto de fadas. O interior do hotel, com sua arquitetura imponente e clássica, havia sido decorado com orquídeas brancas e folhagens tropicais, uma elegante fusão do luxo europeu com a exuberância brasileira. Rosana, com outros funcionários, circulava entre os convidados, oferecendo taças de champanhe em bandejas de prata. O uniforme especial até que lhe caía bem. Era elegante o suficiente para não parecer completamente deslocada, mas discreto o bastante para lembrar a todos qual era seu lugar. Olhe só para isso, murmurou Teresa, que servia ao seu lado. Mais dinheiro nesta sala que em todo o meu bairro junto. Era verdade. Ministros, empresários, celebridades, todos sorridentes e brilhantes, orbitando ao redor do casal central, como planetas ao redor do sol. Beatriz estava estonteante em um vestido dourado que parecia fluir como água ao redor de seu corpo perfeito. Joias que certamente eram heranças de família adornavam seu pescoço e pulsos. Ao seu lado, Ricardo, elegante em um smoking impecável, sorria educadamente para os convidados, mas Rosana notou que o sorriso raramente alcançava seus olhos. Por uma hora, tudo correu sem incidentes. Rosana manteve distância de Beatriz, servindo principalmente na área mais afastada do salão. Estava quase começando a relaxar quando Dona Helena apareceu ao seu lado. O Sr. Mendes pediu que servíssemos o champanhe especial para o brinde. Ela entregou a Rosana uma bandeja, com taças de cristal cheias de um líquido dourado borbulhante, para a mesa principal, onde estão os noivos. O coração de Rosana afundou. Não havia como recusar. Com passos cuidadosos, ela se aproximou da mesa de honra, onde Ricardo, Beatriz e os convidados mais importantes estavam sentados. Ricardo anotou primeiro. Algo em seus olhos, uma espécie de reconhecimento, talvez até alívio, fez com que o estômago de Rosana desse uma volta completa. Ele assentiu educadamente quando ela se inclinou para servir sua taça. "Obrigado, Sra. Silva", ele disse, e o uso de seu nome fez com que Beatriz virasse a cabeça bruscamente. Os olhos de Beatriz se estreitaram, observando o momento como um falcão observa sua presa. Quando Rosana se inclinou para servir sua taça, Beatriz moveu o braço. Um movimento tão suave, tão acidental, que ninguém além de Rosana percebeu a intenção. A taça de cristal bacará tombou, derramando champanhe sobre a toalha de linho branco. Mas não foi só isso. No mesmo movimento, Beatriz havia empurrado discretamente um vaso de cristal pesado que decorava a mesa. O vaso balançou por um momento precário no limite da mesa, depois despencou. Rosana tentou pegá-lo, mas era tarde demais. O estrondo do cristal, se estilhaçando contra o piso de mármore, reverberou pelo salão como um trovão. A música parou. As conversas cessaram. Todos os olhos se voltaram para ela. "Oh, meu Deus!"
A voz de Beatriz soava perfeitamente horrorizada, mas seus olhos brilhavam com uma satisfação cruel. Que desastrada! Esse vaso era uma peça de colecionador, não era, querido? O rosto de Ricardo estava ilegível. Seus olhos iam do vaso quebrado para Rosana, que permanecia congelada, o rosto queimando de vergonha. Me desculpe, senhor. Foi um acidente. As palavras mal saíam de sua garganta seca. Uma risada discreta percorreu o salão. Alguém murmurou algo sobre pessoal sem treinamento. Rosana sentiu o julgamento de 200 pares de olhos, pesados sobre seus ombros. Não se preocupe. A voz de Ricardo era calma, mas firme. Acidentes acontecem. Querido, esse vaso era do ateliê Campana, uma peça única, insistiu Beatriz, sua voz doce, mas com um subtexto venenoso. Talvez devêssemos pedir à senhora qual é mesmo seu nome, para pagar pelo dano. Seria o justo, não acha? O silêncio que se seguiu era denso como névoa. Rosana sentiu o sangue drenar de seu rosto. O vaso provavelmente custava mais do que ela ganharia em 5 anos. Foi então que Ricardo fez algo inesperado. Levantou-se, tirou o lenço do bolso do paletó e se ajoelhou, começando a recolher os cacos maiores. O que está fazendo? A voz de Beatriz era aguda, quase um guincho. Ajudando. Ele olhou para Rosana e então para os outros funcionários que haviam se aproximado timidamente. Tragam uma vassoura e uma pá, por favor. E cuidado para não se cortarem. O gesto dele, aquele homem poderoso, ajoelhado no chão de mármore e em seu smoking caro, deixou o salão em choque. Beatriz parecia ter engolido algo amargo, seu rosto uma máscara de desagrado mal disfarçado. Não seja ridículo, Ricardo, levante-se. Temos funcionários para isso. Sua voz tinha um fio de aço por baixo da seda. Ele se levantou lentamente, mas seus olhos tinham um brilho perigoso quando encontraram os de Beatriz. Sim, temos, e eles merecem respeito, não humilhação. O ar entre eles poderia ter sido cortado com uma faca. Por um instante, Rosana viu algo passar pelo rosto de Beatriz. Não raiva, mas medo. Como se, por um momento, ela tivesse vislumbrado algo em Ricardo que a assustava. O momento foi quebrado quando a orquestra recomeçou a tocar, a pedido de um dos convidados que percebeu a tensão crescente. As conversas lentamente retornaram, embora muitos olhares curiosos continuassem fixos no casal de noivos. Rosana, ajudada por Teresa e outro funcionário, rapidamente limpou a bagunça e se retirou para a cozinha, onde finalmente pôde respirar. Você está bem? Teresa perguntou, colocando uma mão reconfortante em seu ombro. Sim, eu só... Ela respirou fundo, tentando controlar o tremor em suas mãos. Ela fez de propósito, Teresa. Ela empurrou o vaso. Eu sei, filha. Eu vi. Os olhos da mulher mais velha estavam cheios de compaixão. Mas você também viu o que ele fez. Rosana assentiu lentamente. O gesto de Ricardo havia sido mais que um ato de bondade. Fora uma declaração, um desafio a Beatriz diante de todos os convidados. Isso vai piorar antes de melhorar. Teresa suspirou. Ela não vai deixar isso passar. Estava certa. Quando Rosana finalmente voltou ao salão, sentiu o olhar de Beatriz, seguindo-a como uma sombra, um olhar que prometia retribuição. Mais tarde, naquela noite, quando os convidados começaram a se despedir e a festa chegava ao fim, Rosana estava recolhendo taças vazias quando sentiu uma presença atrás de si. Virou-se e encontrou Ricardo, sozinho, observando-a com uma expressão que não conseguia decifrar. Senhora Silva, sua voz era baixa, quase um murmúrio. Lamento pelo ocorrido esta noite. O senhor não tem por que se desculpar. Ela segurava a bandeja como um escudo entre eles. Tenho sim. Seus olhos estavam sérios, buscando os dela.
percebo mais do que as pessoas imaginam. Um arrepio percorreu a espinha de Rosana. Não entendo o que quer dizer, senhor. Ricardo deu um passo à frente e, por um momento, ela pensou que ele iria tocar seu rosto. Em vez disso, ele apenas disse em voz baixa: tenha cuidado. Antes que ela pudesse responder, Beatriz apareceu deslizando como uma serpente dourada através dos convidados remanescentes. Seu sorriso era radiante, mas seus olhos eram frios quando pousaram em Rosana. Ah, querido, aqui está você. Estão pedindo que os noivos façam uma última dança. Ela entrelaçou seu braço no dele, mas seus olhos permaneceram fixos em Rosana. Não deveria ficar conversando com os funcionários quando nossos convidados estão esperando? Ricardo hesitou, olhando uma última vez para Rosana antes de ser levado por Beatriz de volta ao centro do salão. Rosana permaneceu ali, segurando a bandeja de taças vazias, sentindo como se algo importante tivesse acabado de acontecer, algo que ainda não compreendia completamente, mas que mudaria tudo. De volta ao seu quarto, deitada na escuridão, Rosana revivia aquele breve encontro. O aviso de Ricardo, o olhar de Beatriz. Havia algo acontecendo naquela mansão, algo além das aparências cuidadosamente mantidas. Por que estou no centro disso tudo? Pensou, enquanto o sono finalmente começava a dominá-la. A resposta ainda não estava clara, mas uma certeza crescia em seu íntimo. Logo descobriria. Uma semana após o incidente no baile de noivado, Rosana se encontrava sozinha em seu pequeno quarto de funcionária na mansão Mendes. A noite caía lentamente sobre São Paulo e, através da janela estreita, ela podia ver as luzes da cidade começando a brilhar como um céu estrelado invertido. Sentada na beirada da cama simples, Rosana abriu sua Bíblia gasta, procurando consolo nas palavras que sempre haviam sido seu refúgio. O versículo que seus olhos encontraram fez seu coração apertar. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade, sussurrou ela, passando os dedos sobre as palavras impressas. O peso daquelas palavras parecia ainda mais significativo agora, depois de tudo o que havia testemunhado naquela casa. As últimas semanas haviam sido um teste constante para sua paciência e sua fé. A hostilidade de Beatriz havia escalado para novos patamares após o incidente no noivado. Objetos misteriosamente quebrados em áreas que Rosana havia acabado de limpar. Tarefas impossíveis atribuídas a ela com prazos absurdos. Comentários cortantes sussurrados quando passavam uma pela outra nos corredores. Aproveite enquanto pode. Logo você não terá lugar nenhum. Rosana havia considerado desistir tantas vezes. Pedir demissão, escapar daquele jogo cruel que não escolhera jogar. Mas algo a mantinha ali, não apenas a necessidade financeira, mas uma sensação crescente, quase inexplicável, de que havia um propósito maior para sua presença naquela mansão. Não é coincidência eu estar aqui, murmurou para si mesma, fechando a Bíblia com cuidado. Deus não me colocaria neste lugar sem um motivo. A certeza dessa fé a sustentava nos momentos mais difíceis, como um fio invisível de força que a impedia de desmoronar sob o peso das humilhações diárias. Lembrou-se do que sua avó sempre dizia: quando você não entender os caminhos de Deus, confie no caráter dele. As palavras traziam conforto, um lembrete de que, mesmo quando não compreendia os acontecimentos ao seu redor, podia confiar que havia um plano maior em ação. Enquanto preparava-se para dormir, Rosana refletia sobre Ricardo Mendes, o homem que todos os jornais descreviam como implacável nos negócios, mas que se ajoelhara para recolher cacos de vidro para protegê-la da humilhação. Havia uma bondade nele, escondida sob camadas de reserva e formalidade, que contrastava fortemente
com a crueldade velada de sua noiva. Por que ele está com ela? A pergunta escapou de seus lábios antes que pudesse contê-la. Não era ciúme. Rosana nunca permitiria que tais sentimentos florescessem. Era genuína a preocupação por um homem que parecia preso em um relacionamento que não trazia luz aos seus olhos. Com esse pensamento inquietante, ela finalmente adormeceu, sem saber que o dia seguinte traria revelações que mudariam tudo. Na manhã seguinte, Rosana foi designada para limpar a suíte principal, uma raridade, já que essa área geralmente era a responsabilidade de funcionários mais antigos. Mas a equipe estava desfalcada, com 2 empregadas doentes, e Dona Helena não tinha opção. «Seja discreta e rápida», instruiu a governanta. A senhorita Beatriz saiu para uma reunião com o decorador do casamento e só volta depois do almoço. Rosana assentiu, pegando seu carrinho de limpeza e dirigindo-se para a ala principal da mansão. A suíte do casal era impressionante, um espaço amplo e elegante, com uma decoração que mesclava peças de design contemporâneo com antiguidades cuidadosamente selecionadas. A cama, king size, estava impecavelmente arrumada, as cortinas de seda italiana abertas para revelar a vista deslumbrante dos jardins. Trabalhou metodicamente, espanando, aspirando, polindo. Quando chegou ao banheiro principal, um santuário de mármore e cristal, Rosana notou algo incomum. O lixeiro elegante ao lado da bancada parecia ter sido recentemente usado com alguns lenços de papel amassados no topo. Normalmente ela simplesmente esvaziaria o lixo sem um segundo olhar. Mas algo, um impulso talvez, ou uma intuição, fez com que observasse mais atentamente. Removendo os lenços do topo, viu algo que fez seu coração dar um salto. Escondidos no fundo do lixo, parcialmente cobertos por mais lenços, estavam 2 testes de gravidez, ambos claramente positivos, com as 2 linhas rosa bem visíveis. Rosana ficou imóvel, o coração batendo acelerado. Beatriz estava grávida? Seria esse o motivo da pressa repentina em adiantar o casamento, que originalmente estava marcado para março do ano seguinte? Não quis tirar conclusões precipitadas. Afinal, uma gravidez deveria ser motivo de alegria, não algo para se esconder no fundo de uma lixeira como um segredo vergonhoso. Continuou seu trabalho, tentando não pensar muito no que havia descoberto. Não era de seu feitiço bisbilhotar na vida dos patrões. Mas a imagem daqueles 2 testes positivos, cuidadosamente escondidos, permaneceu em sua mente pelo resto do dia. Alguns dias depois, Rosana estava limpando o corredor do 2º andar, quando ouviu vozes vindas do closet de Beatriz. A porta estava entreaberta, permitindo que fragmentos de som escapassem para o corredor silencioso. Instintivamente, diminuiu o ritmo de seus movimentos, tentando não fazer barulho. Não era sua intenção ouvir conversas privadas, mas algo no tom urgente e tenso da voz de Beatriz a fez parar completamente. Você tem noção do que isso significa? A voz de Beatriz soava angustiada, quase frenética. Se ele descobrir que esse filho não é dele, eu perco tudo. Fica quieto, a gente termina isso depois do casamento. Houve uma pausa e então... Não, Marcelo, você não entende. Não é sobre nós agora. É sobre garantir o meu futuro. Nosso futuro. Outra pausa, mais longa desta vez. Rosana permaneceu imóvel, mal ousando respirar. Olha, não posso falar agora. Alguém pode ouvir. Te ligo mais tarde do outro celular. A voz de Beatriz agora soava mais controlada, calculista. Só não faça nada estúpido até lá. O som de passos se aproximando da porta fez Rosana voltar rapidamente ao trabalho, fingindo estar absorta na limpeza de um espelho ornamentado na parede oposta. Quando Beatriz saiu do closet, telefone na mão,
parecia perfeitamente composta. Nenhum traço da agitação que sua voz havia revelado momentos antes. "O que está fazendo aqui?" perguntou ela, o tom ácido habitual de volta. "Limpando o corredor, senhora", respondeu Rosana, mantendo os olhos baixos. Dona Helena pediu para dar atenção especial aos espelhos venezianos. Beatriz a estudou por um momento, como se tentasse determinar se ela havia ouvido algo. Aparentemente satisfeita com o que viu ou não viu, ela simplesmente disse: "Termine logo. Vou receber visitas para o chá da tarde e não quero funcionários circulando." "Sim, senhora", murmurou Rosana, continuando o seu trabalho. Quando Beatriz desapareceu pelo corredor, Rosana finalmente soltou a respiração que estava segurando. As peças começavam a se encaixar de uma maneira perturbadora. Os testes de gravidez escondidos, a conversa ao telefone, a pressa em adiantar o casamento. No dia seguinte, o destino, ou talvez a providência divina, como Rosana acreditava, interveio de forma inesperada. Beatriz havia saído às pressas para uma prova de vestido, deixando um rastro de ordens e exigências para os funcionários. Rosana foi designada para organizar o quarto principal que Beatriz havia deixado em desordem, após experimentar diversos looks antes de sair. Enquanto arrumava as roupas espalhadas e organizava os acessórios na penteadeira, Rosana notou algo incomum. O celular de Beatriz, não o iPhone dourado que ela normalmente usava, mas um aparelho mais simples, sem capa personalizada, estava ali, sobre a penteadeira, com a tela ainda acesa. Era claramente um segundo telefone, algo que Beatriz mantinha escondido. E estava desbloqueado, mostrando uma conversa de mensagens com alguém identificado apenas como M. Rosana sabia que não deveria olhar. Não era correto, não era ético. Mas antes que pudesse desviar os olhos, uma mensagem na tela capturou sua atenção. "Se ele achar que esse bebê é dele, você está feita." "Mas e se nascer com os meus olhos, hein?" As mãos de Rosana começaram a tremer. As palavras pareciam saltar da tela, confirmando suas piores suspeitas. A resposta de Beatriz logo abaixo era igualmente perturbadora. "Até lá já terei garantido minha parte na fortuna." O contrato pré-nupcial garante isso. E depois... Bem, acidentes acontecem. Rosana se afastou da penteadeira como se tivesse sido queimada. Seu coração batia tão forte que parecia querer sair do peito. A implicação daquelas mensagens era clara demais, terrível demais. Beatriz estava grávida, sim, mas o filho não era de Ricardo. Era deste M. Marcelo, provavelmente o nome que ouvira na conversa telefônica. E pior, ela planejava enganar Ricardo, fazer com que ele acreditasse ser o pai da criança, para garantir sua parte na fortuna, através do contrato pré-nupcial. E aquela última mensagem: acidentes acontecem. O que significava exatamente? Rosana não queria nem pensar nas possibilidades sombrias que aquelas palavras sugeriam. Saiu rapidamente do quarto, seu mundo girando. No corredor vazio, encostou-se à parede, tentando recuperar o fôlego e organizar os pensamentos. Como ela, uma simples faxineira, poderia confrontar um dos homens mais poderosos de São Paulo com uma verdade que despedaçaria seu mundo? Como poderia provar o que sabia, sem parecer uma funcionária invejosa e rancorosa, tentando sabotar o casamento de seu patrão? Enquanto a lua subia no céu de São Paulo, banhando a mansão Mendes com sua luz prateada, Rosana tomou sua decisão. Não por vingança contra Beatriz, não por sentimentos confusos por Ricardo, mas porque ele tinha o direito de saber, murmurou para si mesma, a decisão cristalizando-se em seu coração como uma verdade absoluta. Porque ninguém merece construir uma vida sobre mentiras. O casamento estava marcado para dali a 3 semanas.
no luxuoso Palácio Tangará. 3 semanas para reunir coragem. 3 semanas para encontrar um meio de fazer a verdade ser ouvida. As 2 semanas que antecederam o casamento passaram em um borrão de atividade frenética na mansão Mendes. Fornecedores entravam e saíam carregando amostras de flores, tecidos e iguarias. Beatriz estava sempre ao telefone, dando ordens, fazendo exigências, mudando planos de última hora. A tensão crescia a cada dia, como uma tempestade se formando no horizonte. Para Rosana, cada dia era um exercício de autocontrole. Carregar o peso do que sabia, o segredo que poderia destruir tudo, fazia com que até as tarefas mais simples parecessem monumentais. Evitava ficar sozinha com Ricardo, temendo que sua expressão ou um deslize de palavras pudesse revelar prematuramente o que descobrira. Beatriz, por outro lado, parecia observá-la constantemente, como se suspeitasse que Rosana sabia demais. Seus olhos seguiam cada movimento da faxineira, calculistas e frios, como os de uma predadora estudando sua presa. Naquela manhã específica, faltando apenas uma semana para o casamento, sozinha em seu quarto, Rosana pegou um pedaço de papel e começou a escrever tudo o que sabia. Os testes de gravidez encontrados, a conversa telefônica que ouvira, as mensagens no celular secreto, cada detalhe, cada evidência da traição planejada por Beatriz. Quando terminou, dobrou o papel cuidadosamente e o guardou dentro de sua mochila surrada. Não sabia ainda como ou quando usaria aquelas informações, mas sentia que o momento se aproximava. Os vitrais do Palácio Tangará filtravam a luz do sol de dezembro, criando um caleidoscópio de cores que dançava sobre os convidados elegantemente vestidos. O aroma de orquídeas brancas e rosas permeava o ar, misturando-se com o perfume caro dos presentes. As paredes ornamentadas com seus detalhes dourados e espelhos imponentes testemunhavam silenciosamente a cena que estava prestes a se desenrolar. Rosana permanecia no fundo do salão, junto com os outros funcionários da mansão Mendes, todos vestidos com seus uniformes especiais para a ocasião. Seu coração batia tão forte que tinha certeza de que todos ao seu redor podiam ouvi-lo. Suas mãos escondidas nas dobras do uniforme apertavam o envelope com as provas que havia reunido. Ela observava os convidados se acomodarem nos assentos dispostos em fileiras elegantes. A nata da sociedade paulistana, políticos, celebridades, todos vestidos em suas melhores roupas, comentando sobre a decoração impecável, sobre como Beatriz seria uma noiva deslumbrante. Ricardo já estava no altar improvisado, elegante em seu terno escuro feito sob medida. Seu rosto mostrava uma mistura complexa de emoções, expectativa, seriedade, uma sombra de dúvida, talvez. Ao seu lado, o padrinho, um executivo de sua empresa, murmurava algo que o fazia sentir distraidamente. Os músicos começaram a tocar, sinalizando que a cerimônia estava prestes a começar. Um silêncio expectante caiu sobre o salão. As portas ao fundo se abriram e Beatriz apareceu radiante em seu vestido de noiva, uma criação exclusiva que havia sido tema de especulações por semanas nas revistas de moda. Enquanto ela avançava pelo corredor central, Rosana sentiu o peso da decisão que havia tomado. Não era tarde demais para desistir. Poderia simplesmente permanecer em silêncio, deixar que a cerimônia seguisse seu curso, preservar seu emprego, sua reputação? Não, pensou fechando os olhos brevemente em uma última oração silenciosa. A verdade precisa ser conhecida, mesmo que me custe tudo. A cerimônia prosseguiu. O celebrante, um juiz amigo da família Mendes, falava sobre compromisso, honestidade, fidelidade. Cada palavra era como uma faca no coração de Rosana,
destacando a hipocrisia do momento. Se alguém conhece algum impedimento para a união deste homem e desta mulher, entoou o juiz, fale agora ou cale-se para sempre. O silêncio que se seguiu pesava como chumbo. Rosana sentiu o momento escorrendo entre seus dedos como areia fina. Era agora ou nunca. Antes de tudo, temo a Deus, sussurrou para si mesma. E sei que ele não aprova esse casamento baseado numa mentira. Não case com ela. A voz saiu de sua garganta com uma força que ela não sabia possuir, ecoando pelas paredes do salão. O choque congelou todos os presentes. 200 rostos se viraram para ela. Olhos arregalados, bocas abertas em espanto. Beatriz foi a primeira a se recuperar, seu rosto contorcendo-se em uma máscara de fúria e desdém. Essa mulher está louca! Alguém tire essa desequilibrada daqui. 2 seguranças começaram a se mover em direção a Rosana, mas Ricardo levantou a mão, detendo-os com um gesto firme. Espere. Sua voz era baixa, mas carregava uma autoridade que ninguém ousou desafiar. Deixa falar. Rosana deu 2 passos à frente, sentindo as pernas tremerem sob o uniforme. O salão rodava ligeiramente e por um momento ela temeu que fosse desmaiar. Mas a certeza de estar fazendo o que era certo lhe deu forças para continuar. Sr. Mendes, começou, a voz trêmula, mas ganhando força a cada palavra. Não faço isso por maldade ou inveja. Faço isso porque acredito que o senhor merece a verdade. Merece saber no que está se metendo antes que seja tarde demais. Beatriz avançou, os olhos faiscando perigosamente. Ricardo, você não vai dar ouvidos a uma faxineira invejosa, vai? Essa mulher sempre teve obsessão por você. Qualquer um pode ver isso. Mas Ricardo não olhava para Beatriz. Seus olhos estavam fixos em Rosana, uma mistura complexa de emoções passando por seu rosto. Confusão, surpresa, uma sombra de esperança que ela não compreendeu totalmente. Que verdade? Perguntou ele, a voz controlada, mas com um fio de tensão subjacente. Rosana respirou fundo. Era o momento. Com mãos que ainda tremiam levemente, abriu o envelope que trazia consigo e tirou as provas que havia reunido. Sua noiva está grávida, Sr. Mendes. As palavras caíram no silêncio como pedras em um lago parado. Mas o filho não é seu. É de um homem chamado Marcelo, com quem ela mantém um relacionamento há meses. Eles planejam enganá-lo, fazer com que o senhor crie esta criança como sua, enquanto ela se beneficia do contrato pré-nupcial. Um murmúrio chocado percorreu o salão. Alguém deixou cair uma taça que se estilhaçou contra o piso de mármore. Beatriz havia perdido toda a cor, seu rosto agora branco como o vestido que usava. Isso é absurdo. É uma mentira desprezível. Sua voz aguda tremia com algo que poderia ser raiva ou medo. Ricardo, você não pode acreditar nisso. Ela não tem provas. Tenho sim. Rosana estendeu os documentos para Ricardo. Está tudo aqui. Os testes de gravidez que ela escondeu, as conversas entre ela e Marcelo, mensagens onde ela admite o plano de enganá-lo para ficar com metade de sua fortuna. Ricardo pegou os papéis lentamente, como se fossem algo frágil e perigoso. Seu rosto estava impossivelmente controlado, mas Rosana podia ver a tempestade em seus olhos. Isso é um ultraje. A mãe de Beatriz havia se levantado, seu chapéu elegante tremendo com sua indignação. Uma funcionária acusando minha filha de... Silêncio! A palavra de Ricardo, embora dita suavemente, tinha o poder de um trovão. Quero ver as provas. O salão inteiro prendeu a respiração enquanto ele examinava o conteúdo do envelope. Seus dedos moviam-se com deliberada lentidão, virando cada página, estudando cada imagem.
Seu rosto, normalmente tão expressivo, havia se fechado em uma máscara impenetrável. Beatriz deu um passo em sua direção, estendendo uma mão suplicante. Ricardo, querido, isso é algum tipo de montagem. Essa mulher está obcecada por você. Qualquer um pode ver. É sua letra? Ele interrompeu, erguendo uma das mensagens impressas. São suas palavras? É você nestas mensagens com Marcelo? O silêncio de Beatriz foi mais eloquente que qualquer confissão. Seus olhos, antes tão controlados e calculistas, agora revelavam puro pânico. Marcelo está aqui? A voz de Ricardo era perigosamente calma agora. Ele está entre os convidados? Um movimento na terceira fileira chamou a atenção de todos. Um homem jovem, de cabelos escuros e porte atlético, o mesmo que Rosana vira na mansão, começou a se levantar, o rosto contorcido em uma mistura de medo e desafio. Sim, estou aqui. Sua voz era firme, mas seus olhos traíam seu nervosismo. E é verdade, Beatriz e eu, seu filho, é meu. Mas foi ideia dela usar o contrato pré-nupcial para... Cale a boca, seu idiota! Beatriz sibilou. Toda a pretensão de inocência agora esquecida. Ricardo fechou os olhos por um momento, como se absorvendo um golpe físico. Quando os abriu novamente, havia uma clareza neles que não estava lá antes, como se uma névoa tivesse se dissipado. Ele se virou para Rosana e, pela primeira vez desde que ela o conhecera, viu vulnerabilidade genuína em seu olhar. Por quê? Perguntou simplesmente. Por que você fez isso? A pergunta pairou no ar como uma oração. Rosana sentiu todas as máscaras caírem, todas as barreiras dissolverem-se. Naquele momento não era uma faxineira falando com seu patrão. Era apenas uma pessoa dizendo a verdade à outra. Por que não podia ficar calada diante dessa injustiça? Respondeu ela, a voz suave, mas firme. Não vim aqui para me vingar ou para humilhar ninguém. Vim porque acredito que o Senhor merece mais que uma vida construída sobre mentiras. Senti que Deus me colocou naquela mansão com um propósito. E esse propósito era impedir essa farsa. Algo passou pelo rosto de Ricardo, uma sombra de reconhecimento. Talvez, como se naquele momento caótico e terrível, ele tivesse visto algo em Rosana que nunca notara antes. Lentamente, ele se virou para Beatriz, que agora alternava entre lágrimas de raiva e tentativas desesperadas de explicação. Os convidados observavam em silêncio horrorizado, como espectadores de uma tragédia grega se desenrolando diante de seus olhos. Acabou, disse Ricardo, com uma finalidade que encerrou todas as súplicas de Beatriz, e então, num gesto que ninguém esperava, levou a mão ao bolso interno do paletó e retirou um documento meticulosamente dobrado, o contrato pré-nupcial. Aquele mesmo documento que Beatriz e Marcelo haviam planejado usar para seu golpe. Sem desviar os olhos de Beatriz, Ricardo rasgou o papel ao meio, depois em 4, depois em 8 pedaços, até que os fragmentos caíram como neve no tapete vermelho entre eles. O casamento está cancelado, anunciou sua voz, ecoando pelo salão silencioso do Palácio Tangará. Peço desculpas aos convidados pelo inconveniente. E então, enquanto o caos começava a se instalar, com convidados se levantando confusos, Beatriz gritando acusações, Marcelo tentando se aproximar dela. Ricardo fez algo que surpreendeu a todos. Caminhou diretamente até Rosana, parou diante dela e, com uma voz que somente ela podia ouvir, disse simplesmente: Obrigado por sua coragem. Poucos teriam a força para fazer o que você fez hoje. O salão do Palácio Tangará, antes um cenário de celebração elegante, agora fervilhava com o burburinho do escândalo. Convidados se aglomeravam em pequenos grupos,
sussurrando furiosamente, enquanto outros saíam apressados, como se temessem que o desastre social pudesse ser contagioso. Flashes de celulares disparavam discretamente, garantindo que o momento estaria nas redes sociais em questão de minutos. Beatriz havia sido escoltada para uma sala lateral por sua mãe e algumas amigas, seu choro histérico ainda audível através das portas fechadas. Marcelo, após uma breve e tensa conversa com Ricardo em um canto, havia saído cabisbaixo, perseguido por olhares acusatórios. Rosana permanecia onde estava, como uma ilha de calma no meio da tempestade. Seus colegas de trabalho a observavam com uma mistura de admiração e preocupação. Dona Helena se aproximou, colocando uma mão gentil em seu ombro. "Você tem ideia do que acabou de fazer, menina?" perguntou a governanta, não em tom de acusação, mas de genuína preocupação. "Sim", respondeu Rosana, surpreendendo-se com a tranquilidade em sua própria voz. "Fiz o que minha consciência exigia, o que era certo." Dona Helena assentiu lentamente. "Nunca vi nada assim em todos os meus anos de serviço." "Você provavelmente acabou de perder seu emprego, mas salvou aquele homem de uma vida de mentiras." Ricardo estava agora cercado por alguns amigos próximos e seu advogado, que gesticulava energicamente. Seu rosto havia recuperado a compostura, mas seus olhos, quando ocasionalmente encontravam os de Rosana através do salão, revelavam uma tempestade de emoções ainda não processadas. "Senhoras e senhores", a voz do organizador do evento soou pelos alto-falantes. "A pedido do senhor A. Mendes, solicitamos que todos os convidados se retirem ordenadamente. Haverá carros disponíveis para quem necessitar de transporte." O anúncio acelerou o êxodo, com pessoas se dirigindo para as saídas em um fluxo constante. Alguns paravam brevemente para expressar condolências a Ricardo. Outros simplesmente evitavam seu olhar, constrangidos por terem testemunhado um momento tão privado de humilhação pública. Rosana começou a se mover em direção à saída dos funcionários, sentindo que sua presença já não era apropriada. Agora que a adrenalina começava a diminuir, o peso do que havia feito caía sobre seus ombros. Seu emprego, sua reputação, seu futuro, tudo estava em risco. Mas, estranhamente, não sentia arrependimento. Apenas uma paz profunda que vinha da certeza de ter seguido sua consciência. "Senhora Rosana", a voz de Ricardo a deteve quando já estava quase na porta. Ela se virou lentamente, encontrando-o parado a poucos passos de distância. O salão agora estava quase vazio, com apenas alguns funcionários do hotel recolhendo taças e reorganizando mesas. "Senhor Ricardo, começou ela sem saber ao certo o que dizer. Como se pede desculpas por arruinar um casamento, mesmo quando se sabe que era o certo a fazer? Não. Ele ergueu a mão, interrompendo-a gentilmente. Não se desculpe. Você não tem nada pelo que se desculpar. Havia algo diferente em seu olhar agora. Uma vulnerabilidade que ela nunca havia visto antes, misturada com algo que parecia quase admiração. O senhor está bem? A pergunta escapou antes que pudesse contê-la, sincera em sua simplicidade. Um sorriso triste curvou os lábios de Ricardo. Não, respondeu ele honestamente. Não estou bem, mas estarei eventualmente, graças a você. Ele deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. Quero entender. Por que se arriscou tanto? Seu emprego, sua reputação, tudo estava em jogo. Por que fez isso? Rosana respirou fundo, buscando as palavras certas. Porque há coisas mais importantes que um emprego ou o que as pessoas pensam de mim. A verdade é uma delas. A justiça é outra. Ela encontrou o olhar dele, firme e sincera.
mas também porque... Ela hesitou, buscando as palavras certas. Porque o Senhor sempre me tratou com respeito, sempre foi justo. Merecia saber a verdade, mesmo que doesse. Ricardo a estudou por um longo momento, como se visse além da faxineira simples, além do uniforme e da posição social, direto para a alma da mulher, que havia mudado o curso de sua vida com um único ato de coragem. Um silêncio se instalou entre eles, não desconfortável, mas carregado de significado. Era como se, no meio das ruínas de um dia que deveria ter sido de celebração, algo novo e inesperado estivesse nascendo, uma conexão baseada em verdade e respeito mútuo. E agora? Perguntou ela finalmente. O que acontece depois? Ricardo olhou ao redor para o salão quase vazio, para os arranjos de flores que agora pareciam tragicamente desnecessários, para os pedaços rasgados do contrato pré-nupcial ainda visíveis no tapete. Agora? Disse ele com um suspiro profundo. Começo de novo, com os olhos abertos desta vez. Naquele momento, Teresa e outros funcionários da mansão se aproximaram timidamente. Senhorita Rosana, chamou Teresa, os carros estão esperando para nos levar de volta. Ricardo assentiu, entendendo que o momento havia chegado ao fim. Vá, disse ele suavemente. Mas esta conversa não terminou. Enquanto Rosana se afastava com os outros funcionários, sentiu o olhar de Ricardo seguindo-a. Não sabia o que o futuro reservava, se ainda teria um emprego amanhã, se sua reputação sobreviveria ao escândalo que certamente estaria em todas as manchetes no dia seguinte. Mas havia uma certeza em seu coração. Tinha feito a coisa certa, não importavam as consequências. Você está bem, filha? Perguntou Teresa no carro, notando o silêncio contemplativo de Rosana. Estou, respondeu ela, surpreendendo-se com a verdade em suas palavras. Estranhamente, estou melhor do que estive em muito tempo. Teresa sorriu, apertando sua mão em um gesto de solidariedade. Algumas vezes, fazer o que é certo nos custa muito, mas no final é o único caminho que nos permite dormir em paz. Rosana assentiu, olhando pela janela do carro, enquanto as luzes de São Paulo começavam a se acender no crepúsculo. O dia havia sido um turbilhão de emoções, de coragem e medo, de verdades reveladas e mentiras expostas. Mas em seu coração havia uma paz que transcendia o entendimento, a paz de quem seguiu sua consciência, não importando o preço. 3 dias haviam se passado desde o casamento que nunca aconteceu. 3 dias de manchetes sensacionalistas, de especulações nas redes sociais, de telefonemas recusados. 3 dias em que Rosana havia permanecido em seu pequeno apartamento, no bairro do Ipiranga, um refúgio simples, mas digno. O apartamento era modesto, uma sala pequena que se abria para uma cozinha americana, um quarto estreito e um banheiro funcional. Mas estava limpo, organizado, com pequenos toques que o tornavam um lar, um vaso com flores do campo na janela, algumas fotografias emolduradas nas paredes claras. No único quarto dormia seu pai, cujo tratamento para problemas cardíacos consumia grande parte de seu salário e era o principal motivo por que precisara do emprego na mansão Mendes. Rosana estava preparando um café quando ouviu a batida na porta. Não esperava visitas, especialmente naquele horário da manhã. Seus vizinhos geralmente estavam no trabalho e raramente recebia visitas sem aviso prévio. Quem é? Perguntou, aproximando-se cautelosamente da porta. Ricardo Mendes. O nome fez seu coração dar um salto. Por um momento ficou paralisada, incapaz de processar o que aquela voz significava. Ricardo Mendes, em seu apartamento simples, a quilômetros de distância do mundo luxuoso ao qual pertencia,
Com os dedos ligeiramente trêmulos, ela destrancou a porta e a abriu. Ricardo estava ali, parado no corredor modesto do prédio. Não usava terno ou roupas formais, como ela sempre ouvira. Vestia calças jeans bem cortadas e uma camisa azul simples com as mangas dobradas. Parecia mais jovem, mais acessível, mas ainda carregava consigo aquela aura de dignidade que nenhuma roupa casual poderia disfarçar. "Posso entrar?" perguntou ele, sua voz mais suave do que ela se lembrava. Rosana assentiu, abrindo mais a porta e dando um passo para o lado. Uma onda de constrangimento a atingiu ao ver Ricardo Mendes, o homem cuja mansão tinha 6 salas de estar, entrando em seu pequeno apartamento de um quarto. "Desculpe a simplicidade", disse ela, não conseguindo conter o comentário. Ricardo olhou ao redor, não com desprezo, mas com genuíno interesse. Seus olhos pousaram nas flores na janela, nas paredes pintadas de um amarelo suave, nas fotografias de família. "É um lugar acolhedor", disse ele, e parecia sincero. "Tem sua personalidade." Um silêncio desconfortável se instalou entre eles. Rosana indicou o sofá, o único lugar para sentar além das cadeiras da mesa de jantar. "Por favor, fique à vontade. Aceita um café?" "Adoraria", respondeu ele, sentando-se no sofá simples, como se estivesse em um dos móveis de design de sua mansão. Enquanto Rosana se ocupava preparando o café na pequena cozinha americana, tentava organizar seus pensamentos. Por que ele estava ali? Viera despedi-la formalmente? Ameaçá-la com algum processo? Ou talvez... "Como me encontrou?" perguntou finalmente, colocando 2 xícaras de café na mesinha de centro e sentando-se na poltrona em frente a ele. "Dona Helena", respondeu Ricardo, pegando a xícara com um agradecimento silencioso. "Ela tem seu endereço no arquivo de funcionários." "Funcionários." A palavra pairou entre eles, levantando a questão não formulada. Ela ainda era uma funcionária da mansão Mendes. Como se lesse seus pensamentos, Ricardo pousou a xícara e a encarou diretamente. "Primeiro quero deixar claro que seu emprego está garantido, se você ainda o quiser. Ninguém na mansão duvida da sua integridade depois do que aconteceu." Rosana sentiu um nó se formar em sua garganta. De todas as possibilidades que havia imaginado para esta conversa, esta não era uma delas. "O senhor não está zangado comigo?" perguntou, incapaz de esconder a surpresa em sua voz. Um sorriso triste curvou os lábios de Ricardo. "Zangado? Com a pessoa que impediu que eu cometesse o maior erro da minha vida, que arriscou tudo para me mostrar a verdade?" Ele balançou a cabeça lentamente. Gratidão seria a palavra correta, uma gratidão que nem sei como expressar adequadamente. Rosana baixou os olhos, um rubor subindo por seu rosto. "Só fiz o que acreditava ser certo." "Ah, esse é exatamente o ponto", disse Ricardo, inclinando-se ligeiramente para a frente. "Você fez o que era certo, mesmo quando teria sido muito mais fácil ficar calada. Sabe quantas pessoas teriam feito isso? Praticamente nenhuma." Ele tomou um gole de café, seus olhos nunca deixando os dela. "Tenho pensado muito nos últimos dias sobre Beatriz, sobre o que aconteceu, mas principalmente sobre você." O coração de Rosana deu um salto e ela agradeceu silenciosamente por estar sentada. "Sobre mim? Sobre sua coragem, sua integridade, seus princípios?" Ele olhou ao redor do apartamento simples, observando os detalhes cuidadosos, a ordem, o carinho com que cada pequeno espaço havia sido organizado. "É isso que te guia, não é? Esses valores que você demonstrou no Palácio Tangará." "Sim", confirmou ela, sentindo-se de repente vulnerável, como se ele estivesse vendo uma parte dela que normalmente mantinha reservada.
Tento viver de acordo com o que acredito. Nem sempre é fácil, mas é o único jeito que conheço. Ricardo ficou em silêncio por um momento contemplativo. Sabe, cresci com valores muito claros. Minha mãe sempre falava sobre honestidade e integridade, mas em algum momento perdi essa conexão. O mundo dos negócios, o poder, o dinheiro, tudo isso foi me afastando do que realmente importa. Rosana o observava atentamente, notando como ele parecia diferente ali, em seu pequeno apartamento, longe das pressões e aparências de seu mundo habitual. Havia uma vulnerabilidade genuína em sua voz que ela nunca havia percebido antes. "O senhor nunca mencionou sua família?", comentou ela suavemente, oferecendo um espaço seguro para que ele continuasse, se quisesse. "Ricardo", corrigiu ele. "Por favor, me chame de Ricardo. Acho que depois do que aconteceu, formalidades são desnecessárias entre nós." Ela assentiu, um pequeno sorriso curvando seus lábios. "Ricardo?" Ele respirou fundo, como se reunisse pensamentos dispersos. "Minha mãe costumava dizer que as pessoas entram em nossas vidas por um motivo, que devemos estar atentos aos sinais, às lições que cada encontro traz." Seus olhos encontraram os dela. Começo a acreditar que ela estava certa. O peso daquelas palavras pairou entre eles, carregado de significados não ditos. Rosana sentiu seu coração acelerar, mas manteve a compostura, permitindo que o silêncio falasse por si mesmo. "Nos últimos dias", continuou Ricardo, "tenho pensado muito sobre aparências versus realidade. Beatriz parecia perfeita, bela, sofisticada, tudo o que a sociedade valoriza. Mas por dentro ele balançou a cabeça. E então há você, uma mulher que a sociedade considera invisível, que limpa casas para viver, mas cujo caráter e coragem superam qualquer coisa que já encontrei. Já..." Rosana baixou os olhos, sentindo o rosto aquecer com um elogio inesperado. "Não sou especial", murmurou ela. "Só tento fazer o que é certo." "Isso", disse Ricardo com convicção surpreendente. "É o que te torna extraordinária num mundo onde a maioria escolhe o caminho mais fácil." Ele se levantou então, caminhando até a janela que dava para a Rua Modesta. O sol da manhã entrava em feixes dourados, iluminando seu perfil pensativo. "Sabe o que mais me impressionou? Não foi apenas sua coragem em expor a verdade, mas como você o fez. Sem raiva, sem desejo de vingança. Apenas verdade pura, motivada pelo que era certo." Virando-se para encará-la novamente, Ricardo continuou. "É algo raro hoje em dia, essa pureza de intenção." Rosana se levantou também, uma necessidade inexplicável de estar no mesmo nível que ele. "Não foi fácil", admitiu. "Tive medo. Hesitei muitas vezes, mas no final sabia que não poderia viver comigo mesma se permitisse que aquela mentira se concretizasse." Ricardo deu um passo em sua direção, diminuindo a distância entre eles. Havia algo em seus olhos agora, uma intensidade, uma clareza que fez o coração dela acelerar. "Vim aqui hoje por 2 motivos", disse ele, sua voz mais baixa, mais íntima. "Primeiro, para agradecer não apenas pelo que você fez, mas por quem você é." Ele pausou, como se escolhesse cuidadosamente suas próximas palavras. "E segundo, para fazer uma proposta." Rosana sentiu seu estômago dar uma volta. "Proposta? Não quero que você volte a trabalhar na mansão como faxineira", disse ele, observando como seus olhos se arregalaram ligeiramente com a declaração. "Não porque não a quero por perto. Pelo contrário, mas porque acredito que seus talentos e seu caráter merecem muito mais." "Não entendo", disse ela honestamente. "Minha fundação", explicou Ricardo. "A Fundação Mendes apoia projetos sociais em toda São Paulo. Trabalho com crianças carentes, famílias em situação de vulnerabilidade,
educação, saúde. Precisamos de pessoas com integridade, com compaixão genuína, com forte senso de justiça. Seus olhos buscaram os dela. Pessoas como você, Rosana. A surpresa a deixou momentaneamente sem palavras. De todas as coisas que esperava ouvir, esta certamente não estava na lista. Mas eu não tenho qualificações para isso, protestou ela fracamente. Não tenho diploma universitário, nunca trabalhei com projetos sociais. Tenho o mais importante, interrompeu Ricardo gentilmente. Tem caráter, tem empatia, tem coragem moral. O resto aprende-se. Ele tomou as mãos dela entre as suas, um gesto inesperadamente íntimo que fez o ar ficar preso em sua garganta. Você me mostrou uma verdade que mudou minha vida. Agora, quero lhe oferecer uma oportunidade de mudar outras vidas também. As mãos dele eram quentes, fortes, seguras ao redor das suas. Rosana sentiu algo despertar dentro dela. Não apenas gratidão ou surpresa, mas uma conexão mais profunda, um reconhecimento de valores compartilhados que transcendia posições sociais e circunstâncias. Preciso pensar, sussurrou ela, sem conseguir desviar o olhar do dele. É uma mudança muito grande. Ricardo assentiu, compreensivo, mas não soltou suas mãos. Naturalmente. Tome o tempo que precisar. E então, num movimento tão suave e natural quanto inesperado, ele levou uma das mãos dela aos lábios, depositando ali um beijo respeitoso, mas carregado de significado. Obrigado, disse simplesmente, por me salvar de uma vida de mentiras. Quando ele finalmente soltou suas mãos e se afastou um passo, Rosana sentiu como se algo precioso tivesse sido tanto concedido quanto momentaneamente retirado. Uma promessa silenciosa pairava no ar entre eles, não de romance apressado ou gratidão confundida com atração, mas de algo mais profundo, um respeito mútuo que poderia, com tempo e cuidado, florescer em algo mais. Visitarei a fundação, decidiu ela, as palavras saindo antes mesmo que percebesse. Gostaria de conhecer o trabalho antes de tomar uma decisão. O sorriso que iluminou o rosto de Ricardo foi como o nascer do sol após uma longa noite, genuíno, caloroso, cheio de possibilidades. Ótimo! Posso buscá-la amanhã? Ou seria muito cedo? Amanhã está perfeito, respondeu ela, surpreendendo-se com sua própria decisão. Quando ele finalmente se despediu e saiu, Rosana fechou a porta e encostou-se nela, o coração batendo acelerado. O pequeno apartamento parecia diferente agora, como se a presença dele tivesse deixado um traço invisível, mas inegável. Ela caminhou até a janela, observando enquanto Ricardo entrava em seu carro, não a limusine que ela esperava, mas um sedã discreto que ele mesmo dirigia. Ele olhou para cima antes de entrar no veículo como se soubesse que ela estaria ali, e seus olhares se encontraram brevemente através da distância. Uma sensação de possibilidade, de novos caminhos se abrindo, preenchia Rosana enquanto observava o carro se afastar. Qualquer que fosse o futuro, ela havia sido fiel aos seus princípios, e isso havia criado oportunidades que jamais poderia ter imaginado. 2 anos haviam se passado. As estações giraram em seu ciclo eterno, trazendo chuva e sol, flores e folhas secas, e com elas as mudanças que o tempo inevitavelmente traz. A casa na Vila Mariana não era grandiosa como a Mansão Mendes. Era uma construção moderna de 2 andares, com um jardim generoso e janelas grandes que deixavam entrar a luz do sol em abundância. Ficava nos arredores de São Paulo, perto o suficiente para a cidade, mas com o espaço e o silêncio que ambos valorizavam. Naquela manhã de domingo, a casa estava preenchida com os aromas que fazem um lugar ser verdadeiramente um lar. Pão fresco saindo do forno, café recém-passado,
o perfume suave das flores do jardim que entravam pelas janelas abertas. Na cozinha ampla e acolhedora, uma criança de 8 meses estava sentada em sua cadeirinha alta, rindo, enquanto tentava pegar pedacinhos de fruta com dedos ainda desajeitados. "Cuidado, Júlia", disse Rosana, ajustando o babador da menina de olhos azuis e cabelos escuros, que eram a imagem do pai. "Não tão rápido, meu amor." Júlia sorriu para a mãe, mostrando os poucos dentinhos que começavam a aparecer. No canto da cozinha, Miguel, um menino de quase 2 anos, brincava com seus carrinhos, conversando com eles em uma linguagem que só ele compreendia. Após o escândalo do casamento, quando a verdade sobre a gravidez e a traição veio à tona, Beatriz desapareceu com Marcelo para o exterior, deixando para trás não apenas a reputação arruinada, mas também o filho que carregava, um lembrete inconveniente de um plano que deu errado. Ricardo lutou pela guarda do menino, não por orgulho ou vingança, mas porque, como disse a Rosana durante uma noite de confissões sinceras, nenhuma criança deveria crescer se sentindo indesejada. "Dona Helena já confirmou que vem para o almoço?" perguntou Ricardo entrando na cozinha e depositando um beijo suave na testa de Rosana antes de erguer Miguel nos braços, fazendo o menino dar gritinhos de alegria. "Sim, ela e Teresa", respondeu Rosana, tirando outra fornada de pão do forno. "Devem chegar por volta do meio-dia." O som da campainha confirmou a pontualidade dos convidados. Ricardo foi atender, retornando momentos depois com Teresa, seguidos por Dona Helena, que trazia um bolo coberto com glacê. "Meus queridos!" exclamou Teresa, abrindo os braços para receber as crianças que correram em sua direção. A ex-cozinheira da mansão, Mendes, havia se tornado quase uma avó para Júlia e Miguel, visitando-os semanalmente e participando ativamente na fundação que Ricardo e Rosana administravam juntos. O almoço foi servido na varanda que dava para o jardim, onde uma fileira de lírios brancos balançava suavemente com a brisa de primavera. A conversa fluiu facilmente, passando por histórias da fundação, das crianças, dos novos projetos que estavam desenvolvendo. "Nunca imaginei que aquela situação terrível resultaria em algo tão belo", comentou Dona Helena, observando Rosana com Miguel no colo, enquanto Ricardo brincava com Júlia no gramado. "Vocês construíram uma família maravilhosa a partir daquele caos." Rosana sorriu, seus olhos seguindo Ricardo e sua filha. O caminho até ali não havia sido fácil. Os primeiros meses após o incidente no Palácio Tangará foram de turbulência, com a mídia explorando cada detalhe do escândalo, especulações sobre o relacionamento entre a ex-diarista e o empresário e questionamentos sobre a guarda de Miguel. Mas, gradualmente, as águas se acalmaram. Ricardo reestruturou seus negócios, focando mais na fundação e menos nas empresas que exigiam constantes viagens. Rosana, inicialmente relutante, aceitou o convite para trabalhar na área administrativa da fundação, descobrindo um talento natural para coordenar projetos sociais. O relacionamento deles cresceu a partir do respeito mútuo e da admiração, sem pressa, sem imposições. Quando finalmente se casaram, foi em uma cerimônia íntima, cercados apenas por amigos próximos e com Miguel, ainda bebê, como testemunha silenciosa de uma união que nasceu da mais improvável das situações. Júlia chegou 1 ano depois, completando a família que haviam construído juntos, uma família fundamentada não em aparências ou conveniências, mas em escolhas conscientes e valores compartilhados. O pai de Rosana, Sr. Silva, havia se mudado com eles para a nova casa, ocupando um quarto adaptado no térreo que facilitava sua mobilidade.
Após anos de tratamento cardíaco custoso que motivara Rosana a buscar o emprego na mansão Mendes, ele agora desfrutava de saúde estável e ajudava com as crianças quando podia. Sua presença completava o círculo familiar, trazendo a sabedoria dos anos e histórias que encantavam Miguel e fazia Júlia dar risadas gostosas. Quando a tarde começou a declinar e os convidados partiram, Ricardo encontrou Rosana na varanda, contemplando o pôr do sol. As crianças haviam adormecido, exaustas de um dia de brincadeiras e atenção. No que está pensando? Perguntou ele, sentando-se ao lado dela no balanço de madeira que haviam instalado no verão anterior. Em como a vida pode mudar completamente em um instante, respondeu ela, recostando a cabeça no ombro dele. Em como aquele momento de coragem que parecia o fim de tudo, era na verdade apenas o começo. Ricardo entrelaçou seus dedos com os dela, o toque familiar trazendo o conforto da intimidade, construída dia após dia. Sabe o que eu mais admiro em você? Que mesmo agora, com tudo o que conquistamos juntos, você continua a mesma pessoa íntegra que conheci. Nada disso mudou quem você é essencialmente. Rosana sorriu, observando o céu que agora se pintava em tons de púrpura e laranja, porque sei de onde vim e o que valorizo. Isso nunca muda, não importa o endereço ou a conta bancária. Ficaram assim em silêncio confortável enquanto as primeiras estrelas começavam a pontilhar o céu. A mansão Mendes, agora parcialmente convertida em sede da fundação, era apenas uma lembrança distante, um capítulo necessário que os levou até ali, mas não o mais importante da história que estavam escrevendo juntos. Estou feliz que escolhemos este caminho, disse Ricardo finalmente, sua voz suave na quietude do anoitecer. Estou feliz que você teve a coragem de fazer o que era certo, mesmo quando custou tanto. Eu também, respondeu Rosana simplesmente, porque às vezes as verdades mais profundas são as que precisam de menos palavras. Enquanto a noite caía sobre São Paulo, a família que nasceu de um momento de verdade e coragem descansava em paz. Uma prova silenciosa de que mesmo nos terrenos mais improváveis, algo belo pode florescer quando nutrido com honestidade e respeito. Se esta história tocou seu coração e fez você acreditar que a coragem pode mudar destinos, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe. Rosana e Ricardo nos mostraram que a verdade e a dignidade sempre vencem no final. Comente também qual parte mais te emocionou. Que nota você daria? Sua interação ajuda outras pessoas a encontrarem histórias como essa, que mostram que a bondade ainda existe no mundo. Temos muitas outras histórias emocionantes esperando por você. Clique nos vídeos recomendados na tela e continue essa jornada com a gente. Muito obrigada por assistirem até aqui, por fazerem parte dessa família linda que se formou aqui no canal. Que Deus abençoe você e sua família. Até a próxima história que vai aquecer seu coração.